Bom, o nosso trabalho, ele vai começar, toda semana ele vai começar com uma abertura, né? Para que a gente possa entrar numa egrégora boa. Então é interessante a gente procurar se programar para toda quarta-feira a gente chegar no horário. É só a gente se programar que a gente consegue. Então eu vou ver se eu já termino tudo que eu tenho que fazer aqui até as 7h30. Então às 7h30, quem quiser chegar já pode chegar, né? Das 7h30, aí 8 horas em ponto a gente começa. Eu acho que não é legal depois de começar a ficar batendo porta, abrir. Eu não vou me incomodar de abrir a porta, que pode atrapalhar o andamento do trabalho, né? Bom, então vamos lá. Desligar o telefone. Então vamos soltar um pouco o corpo. Inspire, expira. Vai inspirando e expirando, soltando o corpo, relaxando. Procura pensar em Jesus. Procura pensar em alguém da espiritualidade que você tem bastante afinidade. Apenas pense nesse amigo espiritual. Veja você mesmo como o próprio espírito, como espírito. Não como um simples humano, e sim como aquilo que você é, um espírito. Não permita que nada fique entre você e você mesmo. Absolutamente nada. Se vier no teu pensamento pessoas, situações, problemas, deixa isso fluir, deixa isso. Fala para você mesmo, eu estou saindo fora disso, estou colocando isso lá fora. Quando acabar o curso, eu volto a ser paranoico, mas agora não. Agora eu quero ficar comigo mesmo. Então tira de você os problemas, as ansiedades, as expectativas, as obrigações, aquela lista de tarefas. Sabe aquele monte de coisa que a gente tem que fazer? Procura soltar. Solta essas obrigações. Livre. Completamente livre. Centra em você. Fala para você mesmo, eu estou encaixando em mim agora. Eu estou encaixando em mim. Solta as pessoas, solta as situações do dia, da semana. Se liberta disso tudo. Fica limpinho, fica leve. Faça de você um núcleo, seja um núcleo. Vai lá dentro de você. E se vier alguém na tua mente, é porque essa pessoa está ligada com você energeticamente. Fala para ela, sai, aqui não, sai. Fica lá fora, eu estou me desconectando da sua energia. Eu não preciso da sua energia aqui, eu já tenho a minha, você tem a sua. Eu aqui, você lá. Eu aqui e você lá. Estou buscando o meu centrar aqui, estou centrando em mim, estou fazendo de mim o meu centro. Estou aqui para mim, não para os outros. Estou aqui para mim. Vai se envolvendo em luz. Imagina uma luz envolvendo todo o seu corpo. Imagina uma luz. Uma luz que vem do alto, que vem lá do seu núcleo divino, do seu eu superior. Essa luz se envolve. Coloca para fora da sala os desencarnados que você acompanha ou que te acompanham. Essa luz te reestrutura. Essa luz te centra. Te traz saúde, harmonia. Te sossega um pouco. Te ilumina por dentro. Procura reconhecer cada partezinha sua como Deus. O próprio Deus em ação. Deus.
Reconhece o seu joelhinho como Deus, os seus cabelos, Deus, as batidas do seu coração. Vai vendo Deus em cada parte sua. Procura reconhecer Deus nessas paredes. Coloca a tua presença, a tua consciência, consciente de Deus, nos quadros. Reconhece Deus na cadeira que você está sentado. Tudo faz parte de uma só coisa. Reconhece Deus em tudo que há. A gente está colocando a nossa presença divina nessa sala. A gente está criando, na verdade, um campo espiritual. Um campo espiritual. Você pode até fazer isso na sua casa também. Você está colocando a sua consciência divina em manifestação. Você está vendo Deus em tudo que há. Nas paredes, no chão, no teto. Em tudo. É uma manifestação sua, divina, formando um campo. Formando um campo espiritual, onde os atributos desse campo é a sabedoria, é os ensinamentos, é o entendimento, a conexão com Cristo. Através desse campo, os bons espíritos vão se manifestando, vão nos intuindo. Todos nós vamos canalizando a nossa essência divina, canalizando os amigos que vão fazendo parte dessa egrégora que está sendo formada agora. E a gente vai se preenchendo com a energia do Cristo, envolvendo tudo que há com a energia do Cristo. Reconhecendo Deus em tudo que há. E agora um pouco mais calmo, mais tranquilo, harmonizado, a gente vai voltando, mantendo essa consciência nos trabalhos. Movimentem as mãos, os pés. A gente vai abrindo os olhos devagar. Um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilo, sossegado. Esse é o meio de cada um de nós exercer, por exemplo, a nossa espiritualidade, que vem através de um canal. O canal é a mediunidade. Mediunidade não é um bicho de 7 cabeças. O bicho de 7 cabeças, ele está na nossa forma de viver, na nossa personalidade. Tudo acontece através de sintonia, de conexão, não é? Então, o que acontece? Se eu tenho uma ternura, isso faz parte da minha personalidade, essa ternura, o que acontece? Eu vou atrair espíritos também com esse aspecto de ternura. Tá? Se eu trago em mim a inteligência é um atributo do nosso espírito, né? A inteligência, ela significa você movimentar o espírito através de você, você manifestar, você permitir que o espírito se manifeste através de você. Isso é inteligência. Não é você pensar tanto como o humano. Então, o que acontece? Eu vou ter um guia, eu vou atrair um mentor com esse aspecto, inteligência, né? Se eu sou fofoqueiro, se a minha coisa é falar mal dos outros, eu vou atrair esse tipo de coisa também. Eu vou atrair uma série de espíritos destrambelhados que também são fofoqueiros. Olha só, se a pessoa é destrambelhada, ela está cheia de gente destrambelhada com ela. A mediunidade não é uma coisa ruim, ela apenas é. A mediunidade é. Mediunidade não se desenvolve. Isso é uma grande bobagem que as pessoas dizem por aí. Não existe desenvolvimento de mediunidade. O que acontece é que nós temos uma personalidade desajustada.
por falta de informação, ou por não viver a informação que a gente acaba captando. O que é a personalidade? A personalidade, ela é um conjunto de pensamentos, de emoções, de atitudes suas, que é só sua. Por exemplo, não tem como eu confundir a Lídia com a Teca. Não tem como. Porque ela tem os atributos dela. Eu sei quem é ela, você conhece ela, né? Intuitivamente você sabe que ela é a Teca e que ela é a Lídia. Então, aquela afetividade, aqueles atributos de pensamento, os meus impulsos, as minhas tendências, os meus anseios, o meu jeitão de ser. Eu tenho um jeito de comer, um jeito de falar, um jeito de pensar, um jeito de fazer. Eu gosto de cozinhar. Percebe? Eu gosto de cuidar de animal. Isso então é minha personalidade. Então, isso não tem a ver com o espírito. Então, o que acontece? Esse impulso natural, porque a mediunidade, ela é o seu sentido. Esse impulso natural, ela se manifesta através da personalidade da pessoa. Não tem essa coisa de desenvolver a mediunidade. O que eu preciso desenvolver é a minha personalidade, porque ela precisa se ajustar à mediunidade. Então, a mediunidade, ela é o sexto sentido. Ela é um sentido a mais. Nós temos 5 sentidos. Vocês conhecem os 5 sentidos, né? Olfato, tato, visão, audição. Oi? E paladar. Esses 5 sentidos. A mediunidade, ela se manifesta através desses 5 sentidos. Os 5 sentidos é o que nos remontam à terceira dimensão. A cada dimensão superior, vamos assim chamar, esses sentidos vão se ampliando. Isso é mediunidade. O sexto sentido é a mediunidade, né? O sexto sentido. O sétimo é a intuição. Nós temos 96 sentidos. Tá, o negócio tá bom aí, os obsessor. Tá sugando de canudinho, né? O que acontece? Do que eu estava falando? 96 sentidos. 96 sentidos. Você lembra dos 96? Não, isso ninguém vive, é que a gente não tem. A ciência espiritual tem o conhecimento desses 96 sentidos, né? A ciência física, ela tem conhecimento de 23 sentidos. 23 sentidos, olha só, 23. Né? Então, a mediunidade, ela é um impulso natural do ser. Ela é um atributo do ser, é uma faculdade do ser. Ela é chamado também de senso-percepção. Senso-percepção. O que é isso? Eu toquei na Bernadette, ó. Ela é o senso. Sensores captaram isso, né? Então o que acontece? Através do sistema nervoso é acusado então que houve um toque. Então o senso, que é o sensor que vem da alma, captou esse toque, né? Vamos dizer que essa mensagem é mandada para as glândulas do cérebro dela e manda a informação de volta. Toque. Isso é mediunidade. Por isso, senso-percepção. Aí ela percebeu que alguém tocou. E isso vai se ampliando. Tanto que você entra no quarto, você tem a impressão que tem alguém te olhando. Você vai olhar, não tem ninguém. Parece que tem alguém te seguindo. Você olha para trás, não tem ninguém. Mas tem alguém te seguindo. Porque todos nós somos espíritos. A diferença é que a gente está usando o corpo. Nós estamos usando o corpo físico. A diferença do camarada que está sentado ali, ele não tem corpo físico, né? Ele não tem o corpo. Então, a mediunidade é uma faculdade, ou seja, é natural. É como se fosse um braço.
o seu braço. Não tem essa coisa de que, tira de mim essa mediunidade. Isso não existe. Isso é algo que é nosso, né? Vem no kit de reencarnação. Você já nasce com isso já. Geralmente isso explode na adolescência. Hoje mais cedo já, 12, 13, 14 anos. Mas até pouco tempo atrás, com 16 anos, já explodia essa sensibilidade, né? Então, o que acontece é, os nossos sensores, eles não estão totalmente desenvolvidos, vamos assim dizer, a captar o espectro, a captar as informações que estão no mundo invisível que nos circunda. Porque você não vai para algum lugar, você já está nele. O que acontece é o seguinte, você foi criado de um jeito. Por exemplo, quantos de nós, se não vê um espírito, se borra inteiro? Ou se falar de espírito, já se fecha com medo? Imagina, você está em casa, e aí você vê um vulto passar. E você está sozinho, e é de noite. O que a gente geralmente faz quando o cara é cagão? Liga o som, liga a televisão, faz barulho, brinca com o gato, brinca com o cachorro, né? Liga a luz. Justamente porque tem uma informação, uma crença de que aquilo é uma coisa perigosa, mas é só algo que você não tem conhecimento. Porque a mediunidade, ela é um sentir a mais, um sentir a mais. A gente está preso nesse modo de vida que a gente vive. Então ela te dá condição, ela é o canal para que você vá além. Vá além. O que acontece? A gente é acostumado a viver essa vidinha medíocre, né? Deixa eu acender essa luz aqui. A gente é acostumado a viver uma vidinha, sabe? Quer ir no supermercado, aí vai pagar conta, vai trabalhar, volta para almoçar, dorme. O que acontece? Chega um momento em que você toma um safanão da vida. Por quê? Porque tem algo lá dentro de você querendo despertar. Existe uma alma lá dentro de você querendo sair para fora. Existe uma semente espiritual querendo brotar. E você fica naquilo, né? O que algumas pessoas fazem? Elas se colocam numa série de tarefas. Por exemplo, fazer parte de grupos, ir no cinema, sabe, em festas. Ou seja, elas procuram manipular. Eu não estou querendo dizer que fazer essas coisas é errado, não é isso. É que as pessoas procuram encobrir esse sentido, encobrir essa coisa que quer vir para fora com afazeres. Só que chega um momento que aquilo vem e explode. Aquilo vem à tona. Outras pessoas, acontece esse despertar através de crises. Uma crise. Geralmente é através de um abalo emocional. Teu marido ou tua esposa pegou outro e... naquela depressão que você fica, você passa a questionar mais a vida. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Qual que é o sentido da vida? Qual que é a causa? Ou seja, através de alguns mecanismos que o universo vai trazendo, a gente vai despertando. Outras pessoas já vão para as drogas, né? Porque a maioria do que se tem aí fora de droga e bebida é mediunidade. O cara está segurando ao máximo aquele impulso. Por ele não conseguir viver a vida tranquilamente, né? Por ele não ter essa abertura com a vida, não ter esse desenvolvimento, essa habilidade de viver a vida com tranquilidade, ele vai se refugiar nas drogas, na bebida ou na caixa de bombom, ou consumindo. Compra. Só que a coisa está ali, querendo vir para fora, né? Porque tem esse sentido querendo sair, querendo se manifestar.
Então, o que... Você também, Alessandro, até o homem que nunca se firma com uma mulher só, tem várias parceiras também, várias mulheres. Cada um é um caso, né? Pode ser que sim. Geralmente isso acontece. Então, se a gente está passando por alguma crise, seja ela qual for, crise, isso é o prenúncio de uma transformação. Há coisas dentro da gente que precisam ser mudadas. Existe algo dentro que precisa ser mudado. Olha só, se eu estou passando por qualquer crise, eu preciso entender que existe algo dentro de mim que precisa ser mudado, né? O que é mediunidade? É uma árvore. Uma árvore, se não tiver a raiz forte, a raiz no chão, a raiz fincada no chão, legal ali, puxando os nutrientes da terra, vai ser uma árvore fraca. Árvore fraca é igual a gente fraca. Árvore forte é igual a gente forte, né? Então, com o pé no chão, a árvore ela se abre para o além. Isso é mediunidade. Se não tiver o pé no chão, o tronco não cresce, não vai ter uma copa aberta para o além. A coisa é o pé no chão e aberto para o além, porque senão entra o animismo, né? Aí tudo isso, a gente só está apresentando porque tudo isso a gente vai discutir com minúcias nesses 10 encontros, não é? Então, se eu estou passando por uma crise, porque algo de mim está querendo se manifestar, eu preciso então questionar, por que é que eu estou passando por isso? Eu preciso interagir, eu preciso entrar dentro desse canal da mediunidade, eu preciso trabalhar isso em mim. Há coisas que precisam ser mudadas, né? Para que a flor nasça, cresça naquela árvore, na árvore, é necessário que haja um espaço para ela. Existe muita coisa dentro da gente, muita coisa que não é mais necessária. Por isso a transformação. E tudo que nos acontece é para dar condição para essa transformação. Transformação significa isso aqui, ó. E vão perguntando, porque a gente vai entrando num ritmo, né? Você pode perceber que está tudo perdido a conversa, mas daqui a pouco a gente entra num ritmo. Então é bom a gente perguntar. Trans significa ir além. Ir além. Trans. Ir além. Quando eu fico naquele mundinho, sabe? Na agendinha, em supermercado, pagar conta, sabe? Naquela linha de pensamento que é aquilo mesmo. Se eu mantenho isso na minha personalidade, eu estou, na verdade, não manifestando todo o meu potencial. Se eu penso somente como humano. Então eu preciso ir além, eu preciso transcender a fisicalidade, né? Aqui é dar forma, forma é dar forma. E aqui é movimento. Ou seja, é ação, né? Ação. Então a crise, ela está querendo dizer que eu estou em desarmonia, eu estou desorganizado com a natureza. Eu estou em desequilíbrio, em desarmonia com a própria natureza. Porque eu não nasci para ficar, para viver limitado. Esse safanão que vem através da crise é para que eu possa despertar, para que eu possa acordar. Isso que a gente está falando aqui no início é para que a pessoa ela crie, ela gere esse pé no chão. Porque senão, vamos imaginar, porque a gente vai, por exemplo, entender daqui a um tempinho, daqui a algumas semanas, qual que é a tua mediunidade, qual que é o teu canal. Imagina se você não tem um pé no chão, você recebe todo mundo. Recebe todo mundo. O que acontece? Através do teu canal, você recebe coisas que você assume. Ah, eu sou um fracassado. Eu nasci para perder.
mas você captou. São sensores. A gente não falou que é senso, percepção. Nós temos diversos sensores. O inconsciente coletivo te envolveu. E você assume aquilo que não é teu. E você pega para você aquilo. Às vezes eu estou na empresa, aí tem uma pessoa lá que ela é muito negativa. Ela não está no ambiente. Ela chega no ambiente, parece que eu capto o pensamento, o que ela está pensando, que ela tá com ódio, ela está com raiva. E aquilo eu capto, começa a me transformar, eu já começo a ter a atitude de ficar nervoso, irritado. Isso acontece quando você acorda, por exemplo. Se você está numa zona do astral pesada, você vai acordar ruim, você vai acordar mal. O que acontece é o seguinte, há pessoas, nesse caso que ele está colocando, nesse processo mediúnico, há pessoas que, vamos imaginar que ela está doente, e eu não tenho o entendimento da mediunidade, de como o meu canal funciona. O que acontece? Sempre que eu estou próximo dela, eu tenho os mesmos sintomas que ela. Uma vez que eu mude isso, que eu trabalhe isso em mim, esse é o princípio do curso, automaticamente eu corto esse vínculo. Porque é só uma sintonia, é uma ponte. A gente vai falar dessa coisa da posse de si, né? Porque a posse é o que corta o vínculo. E o outro caso há pessoas que captam, por exemplo, frequências de um desencarnado. A dor parece que anda no corpo. Só tem uma cefaleia constante. Tem uma enxaqueca, por exemplo. Toma um remédio, que é uma coisa errada, só se deve tomar remédio com a prescrição médica. Aquilo alivia o sintoma, só que vem a dor para o estômago. Do estômago vai para o braço, depois vai para o dedão do pé direito. Ou seja, existem dois tipos de mediunidade. Existem dois tipos de mediunidade, a natural e a de aprendizagem. Por exemplo, o cara que vai à rua, ele é um médium da higiene. O médico, ele é um médium da saúde, né? O cozinheiro, ele é um médium da alimentação, da nutrição, do encher a pança, né? Eu, por exemplo, a minha mediunidade natural é fazer o que eu estou fazendo agora. É natural meu. Isso é natural. Como eu disse, o médico, ele é um médium da cura, da saúde. Então, aquilo que é teu, que é a tua marca, é mediunidade natural. O professor, ele professa ensinar, né? Então, o professor, ele é um médium do conhecimento. Então, a gente pode dizer que essa mediunidade, ela é mais suave, ela é mais tranquila. Todo mundo é médium, todo mundo é médium. Quando é que você está realmente trabalhando isso? Por exemplo, eu não sei dirigir carro. Através da ousadia, eu desperto isso em mim, a ousadia. Eu me coloco, ser ousado, pronto. Aquilo já vem já, porque já está em você, isso é mediunidade. Vou entrar na porra do carro e vou fazer acontecer, pronto. É assim que funciona. Não tem essa coisa, eu não sei fazer. O que acontece é o seguinte, que eu sou vagabundo.
O que acontece é, eu não quero fazer. Eu não quero ter o trabalho de fazer. Por que um cara é muito bem sucedido naquilo? Porque ele praticou, ele viveu aquilo. Por que o Pelé foi o que foi? Porque, olha só, o Pelé ele chegava antes dos treinos para treinar. Treinava e ficava até o pós-treino. O Neymar é a mesma coisa. Uma pessoa que cozinha muito bem hoje é uma pessoa que treinou isso. Uma pessoa que tenha qualquer coisa que está sendo muito bem executada hoje é porque ela treinou esse tipo de coisa. Nada cai do céu. O que acontece é que as forças espirituais, elas atuam através de nós. Quando eu falo força espiritual, não é um mentor, não é um guia, ele também faz parte, mas são forças inerentes de cada um. Né? O cozinheiro, ao passar do tempo, vai ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. Então, se aquela pessoa que foi campeã olímpica, o cara treinou para aquilo. O cara não acordou e bum, fui campeão. Não, ele foi treinando aquilo. Tudo vai através do exercício. A gente só aprende com exercício, com prática. É na prática. Se você ler 4 livros de natação, pular na piscina, você vai morrer afogado. Não é? Se você não viver aquilo, se você não praticar, e a mediunidade ela gera a prática, né? Então a coisa é você se colocar na coisa, se colocar na coisa. O que você gosta de fazer? O que é uma coisa que é tua? Você vai perceber que você é um médium disso. Você é o canal disso. Através disso, o universo se manifesta através de você. Através disso, o universo se manifesta através de você. Procura começar a colocar. O que sou eu? O que sou eu? Não quem sou eu. Não, o que sou eu? A método de aprendizagem é como essa que eu coloquei, por exemplo, né? Por exemplo, da pessoa que capta os sintomas da outra. Porque olha só, se eu estou captando é porque eu não estou em mim. Por exemplo, quem é que pega resfriado? Quem está aberto, quem está com a imunidade baixa, né? Quem está com brecha, quem tem brecha, ou seja, quem tem abertura. Quem é invadível. Só pega a gripe e resfriado quem é invadível. Você está sendo invadível por vírus, concorda? Sendo consumido por vírus. E essa vacina que dizem que é antigripe e não fica gripada, tem a ver ou não? Isso aí é uma outra coisa. O certo seria nem tomar essas porcaria toda, né? Nem tomo. Isso aí é uma... Porque dizem que o vírus da gripe já está nessa vacina. O antídoto é feito do próprio vírus, né? Do anticorpos, né? Então, quando eu estou captando é porque eu estou aberto. Eu estou aberto. Mas é o canal, eu tenho um canal ali. O canal não tem nada a ver, a mediunidade não tem nada a ver. O que tem a ver sou eu, a psique. A personalidade, é a personalidade. Ela que está mal ajustada e capta esse tipo de coisa. Tem que estar sobre ela o tempo todo. Né? É orar e vigiar. No entanto, a gente vai trabalhar nesse curso 3 aspectos: o físico, o emocional e o mental. Porque aqui se encerra uma coisa: as suas crenças. Suas crenças.
O universo ele se manifesta através das suas crenças. Por exemplo, vamos falar do Gasparetto, vai. Vocês conhecem o Gasparetto, né? Conhece o guia do Gasparetto, o Exu, Kalunga, né? Já ouviu falar do Kalunga, né? Então vamos lá. Vamos pegar o Kalunga. Existe, é um espírito inteligente. Se vocês ouvirem ele na Rádio Mundial, né? Tá lá no YouTube, vocês vão perceber que existe uma inteligência e uma ternura que é própria do Kalunga. Se vocês ouvirem ele, parece um preto velho, né? O Gasparetto também é um cara inteligente, né? E é ousado. Vê que ele fala palavrão, ele bate na cara das pessoas. O problema dele é. Então, qual que é o ponto de conexão aqui? A inteligência. Ponto de conexão aqui, ó, entre Kalunga e o Gasparetto. Assim é feita a conexão, né? O que acontece? Aqui são os complementos, né? A ternura e a ousadia, que é o que leva todo o trabalho de sucesso dessa parceria dos dois, que aqui é uma parceria. A inteligência e a ternura do Kalunga e a inteligência e a ousadia do Gasparetto. Então o ponto de conexão é esse. Do mesmo modo, aquilo que você traz na tua vida é o que você está conectado. É o que você tem conexão. Então, eu preciso entender, porque a mediunidade de aprendizagem, ela me reporta ao seguinte: eu preciso entender o que está acontecendo. Eu estou inconsciente do que está acontecendo no meu dia a dia, na minha vida. Eu preciso entender o meu espírito. É praticamente um karma. Karma não é pagar nada para ninguém, é entendimento. Então, por exemplo, uma pessoa que está captando, né, através da sua mediunidade, entidades perversas que estão colocando implantes, aparelhos nos seus corpos sutis, como fibromialgia, por exemplo. Então, pessoas que têm dores pelo corpo, por exemplo, se for esse o caso, o que ela pode aprender com isso? Por exemplo, eu estou em crise, o que eu posso aprender com isso? Quando é que você mata a crise? Quando você trabalha as suas virtudes. Quando você trabalha as suas virtudes. Nós somos infinito. Nós somos o próprio infinito. Não tem essa coisa, eu tenho a virtude da sabedoria, eu tenho a virtude da compaixão. Não, você tem porque você é Deus. Tudo está em você. Vamos procurar entender uma coisa. Vamos imaginar que o Joaquim, que é teu vizinho, falou mal de você para Joana. Como é que você fica? Não. Você fica putaço. Aí putaço, o que acontece? Já escrachou. Aí o que acontece? Você vai atraindo através do teu canal mediúnico cada vez mais situações alheias. O que acontece? É certeza que você vai atrair uma série de mentes extrafísicas putaças da vida. E você vai ficar preso nisso. Você fica preso. Né? Quando é que você trabalha a sua virtude? É através do seu dia a dia, é através do que está acontecendo. Então falaram mal de mim. Tá, e daí? E daí? Nossa, tem que ser bem evoluído. E daí? Aí você pode trabalhar alguns atributos
Quem fala mal dos outros é porque já vive no mal. Olha só. Outra coisa é, você é aquilo que estão dizendo? Percebe o que é a virtude? Percebe? Como você desperta isso através de coisas que vão fazendo parte daquele mundinho que a gente está inserido. Dá para entender como é que trabalham essas virtudes ou não? Ninguém está aqui para ser santo, aqui nesse planeta. A gente está no contínuo desenvolvimento. O que acontece? Você vai fazendo com que o seu caminhar na Terra, ele valha a pena. Então tá bom, eu não quero mais agredir e nem ser agredido. Pronto, acabou. Acabou. Não vou mais entrar nisso. Se eu não quero mais saber de fofoca, eu não vou mais ficar em panelinha, grupo de fofoca, eu não quero mais saber disso. Acabou. Você não é mais o canal disso, você está cortando. Isso que é a verdade de aprendizagem. A pessoa está criando um pé no chão. Uma pessoa corajosa, olha só, uma pessoa corajosa, ela vai ter com ela espíritos corajosos. A pessoa bundona vai ter só bundão com ela. Isso é mediunidade. É assim que funciona. Uma pessoa fraca vai ter espíritos fracos com ela. Não tem que ficar rezando, porque tudo está na nossa mão. Não tem essa coisa, Jesus me ajuda. Se você não estiver aberto, que é o canal mediúnico, não acontece nada. Você pode ver, quanto mais reza, já não aparece. Não é para rezar, é atitude. Atitude. Aí que entra. Tá, eu estou ferrado. Tem que fazer alguma coisa acontecer. O que acontece? As forças espirituais atuam através de você. Mas aí você fica naquela, não dá, não consigo, não vou. Então, o que eu posso aprender com esses sintomas que eu estou tendo? Né? Então, acordo sempre às 3:30 da manhã. Então, estou tendo dores pelo corpo. Quando você, por exemplo, perde um emprego, você não deve tentar curar a coisa indo atrás de emprego. Não é isso. Eu preciso entender o que aquilo está querendo me dizer. Que tem alguma coisa querendo mostrar para você ali. Existem dois caminhos. Da dor e do amor. A gente, por ignorância, escolhe sempre o da dor. Sempre. Porque nós somos doentes, nós somos sádicos. A gente prefere sofrer do que seguir um caminho mais suave, mais tranquilo. Então, o que acontece? A gente prefere ficar na dor, sabe? Vamos pegar esse caso da pessoa que tem dores pelo corpo, por exemplo. Então ela prefere ficar com dor pelo corpo. Que ela acha que ela está pagando karma, que ela acha que ela não é responsável por nada na vida dela. Ela acredita que ela nasceu para sofrer. Enquanto que o outro tal. O que isso está querendo me dizer? Automaticamente ele passa a seguir outro caminho, ele está sendo responsável por ele próprio. Ele passa a seguir outro caminho, a andar, a trilhar outro caminho. Tá complicado de entender ou não? Tá complicado? Não. Uma pergunta para você, mas pode um pouco antes no início. Sim. Você falou que os espíritos ficam com a gente, né? Nós temos corpo e o espírito não tem corpo. Sim. Isso tem que explicar em casa, sexta para sábado, sempre, desde que eu comecei a frequentar a Casa da Luz, a minha cachorrinha está dormindo, daqui a pouco ela se põe lá tipo no ângulo da parede.
descendo de sexta para sábado. Mas é uma coisa como se ela estivesse vendo alguma coisa. Minha outra cachorra não. Ou ela dorme, nada incomoda. Mas essa cachorra, quando ela das 9 até meia-noite, ela se põe a latir com o canto da sala. É um apartamento? É casa. E o vizinho? É parede com parede? Não, não tem parede. Tem um muro e vem um prédio. Nada. Ela é assim, no ângulo da escada. E assim, no começo eu ficava assustada. Realmente ficava assustada, né? E isso acentuou muito depois que eu fiz a cirurgia, né, o ano passado. E me dá a impressão que ela está vendo alguma coisa. Ela não está com medo, porque quando ela está com medo, é outro procedimento, né? Você já viu ela com medo, né, numa situação semelhante? Não, nenhuma vez. Ela está alertando que tem medo. Mas já alertou numa outra situação? Já mostrou Sim, medo? Não, sim. Se tocar no interfone, Não, mas ela vai com medo. nesse processo metafísico, espiritual? Não. Com medo não. Bom, existem várias nuances da coisa, né? Por exemplo, eu não sei o que foi aqui no passado. Tudo que aconteceu, seja lá em que ponto do universo que for, aquilo fica gravado na esfera, na atmosfera mental daquele ambiente. Se, por exemplo, aqui foi, sei lá, vamos imaginar que há 600 anos atrás aqui foi o local, bem aqui, foi o local de uma oca, aqui tinha uma tribo aqui, né? O que acontece? Se naquele momento, às 9 horas da noite, começou o ritual daquela tribo e acabou à meia-noite, todos os dias, nesse mesmo horário, quem tiver a vidência aberta, verá aquilo. Mas não é que tem espírito ali, é o que está gravado no ambiente. Então esse é um caso. Então isso não tem problema. O outro caso sabe a bolha que a criança solta? A espuma, né? A espuma. Se você jogar, de sabão, se você jogar outra, elas não se fundem. Então o que acontece é o seguinte, a terceira, a quarta, a quinta dimensão, na verdade todas as dimensões são uma coisa só. Não tem aquela coisa, eu vou para o astral. Não, o astral já é aqui já. Até porque a tua cachorra já demonstrou e já provou isso, que o astral está aqui mesmo. Não vai para algum lugar. O astral é o plano onde circulam as energias. Então, por exemplo, se eu estou aqui e eu, através da periferia dos olhos, eu estou vendo alguma coisa ali, é porque está aqui. Não é que está lá, está aqui, não existe lá. Não existe astral. Eu digo astral, não existe o astral não é um lugar que você vai, ele já é aqui. Quando você sente a dor do outro, você pode perceber que você está sentindo ali, é de imediato. Então não é, isso é o astral. O astral não é um lugar. Então o que acontece é o seguinte, pode ser que naquele local ali seja uma colônia, né? E está passando alguém, sei lá, está passando alguém para uma fonte ou para algum outro lugar, e aí os animais, por terem o gato, o cachorro, o cavalo, o boi, eu acho que o jacaré, não, o elefante, eles são animais que estão se individualizando, porque o animal ele está ligado com o espírito planetário, né? O animal, o gato e o cachorro, eles estão quase já para se tornar humanos. O gato e o cachorro. O gato, o cachorro, o cavalo. Gato, cachorro, cavalo, elefante e não sei o outro, esqueci. O golfinho também é muito inteligente. É que o golfinho são seres de Sírios, são sirianos. São seres do mar, né? São seres que trabalham. Então, Alessandro, eu quando era criança, morava lá a casa foi derrubada e fez um negócio ali de eletropaulana ali no Peçanha. Há muitos anos atrás desbarrancou um morro e a casa que eu morei era um chalé assim, tinha um fundo. Morreu uma senhora lá. Daí eu tava na casa da minha avó, eu era criança, de 6 anos. O cachorro tava latindo, que nem um dela. Uau, uau, uau. Eu fui lá, ele latia e olhava assim pro canto. Daí quando eu parei, fixei assim, olhei, eu vi um vulto assim
da senhora que morou na casa, entrando assim na porta, entrou, saiu pela outra e sumiu. O que acontece é o seguinte, se eu estou preso, apegado a certas coisas, existe uma síndrome que é chamada o pós-desencarne. É como se fosse uma hipnose. Então, por exemplo, pode ser que eu desencarnei, esteja desencarnado agora, e acho que vocês estão aqui. Eu vou trabalhar, eu venho para cá, saio daqui, vou para casa, sento para comer com as pessoas. Mas assim, já mais morto? Morto. Morri e acho que estou vivo. E eu tô tão preso, apegado, que eu não me ligo, que não estão falando comigo, e ninguém olha para mim, ninguém conversa comigo. Por exemplo, essa hipnose, em alguns, dependendo do trauma, do choque, é tão forte que ele não tem ideia de que aquilo já passou. Por exemplo, imagina uma menina linda, né, uma modelo, sei lá, totalmente presa ao corpo dela, ela é muito assediada pelos homens, né, e sei lá, pegou uma doença e morreu com 3 dias. Ela não aceita aquilo, ela não vai aceitar. Então ela vai ficar presa no caixão, vendo o corpo putrefar até ela cair na real. No astral tem de tudo. Tem gente que está hoje ainda na Segunda Guerra Mundial, a Guerra dos Bandeirantes, tem gente que está ainda hoje até hoje achando que aquilo existe, que ele está naquilo ainda, porque aquilo para ele é real. Aí eu te faço a pergunta: será que você está vivo mesmo? Será que você está encarnado? Estamos, né? Porque dentro do corpo, né? Estamos em matéria. Porque é o seguinte, são vários os níveis, né? Vamos colocar assim, são vários níveis. Então, o que acontece? De repente, você está nesse nível aqui, ó, tá? E daqui a pouco você passa para esse nível aqui, ó. São várias as formas de vida, são várias. Existe vida debaixo da terra, existe vida extraterrestre, vida aqui na superfície, existe vida dentro do mar. Vidas de pessoas dentro do mar. Existe. Os Atlantas, né? Os Atlantes. São os intraoceânicos, né? Assim como debaixo da terra existem os intraterrenos. Conforme a gente vai tendo consciência disso, a gente vai tendo contato com esses seres. Vai tendo contato. Então o que acontece é o seguinte: o que acontece com uma pessoa, por exemplo, aqui é a terceira dimensão. Vamos só imaginar que aqui nessa primeira linha é a terceira dimensão. O cara está vivendo aqui, ó. Aí ele morre. Se ele não tem essa consciência, ele vai para cá, ó. Ele continua. Vamos imaginar que através de um desastre de avião, vamos só imaginar isso aqui. Todas essas pessoas desencarnaram e foram para cá, ó. Ele continua vivendo isso aqui, a mesma coisa. Já viu aquele filme 1304? Acho que é 1304, que é um filme de um hotel que tem o quarto 1304, que ele é assombrado. Procurem ver esse filme. O cara vai investigar o que acontece naquele quarto. Ele entra no quarto, ele vê a mesma cena. Um gordo que há 100 anos atrás, esse cara obeso, ele engatinha até a janela do hotel e se joga. Aí volta a mesma cena. O cara caminha até e se joga. Ele fica vendo isso o tempo inteiro. Por quê? Isso pode ser duas coisas: a esfera que gravou aquilo, pode ser que o espírito não esteja ali, ou pode ser que o cara esteja ali realmente vivendo aquilo, mas aquilo acontece na mente dele, na mente de quem transcorreu esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: pode ser que nós passamos por um outro nível e a gente está tão apegado ao nível anterior, por exemplo, que a gente não tem consciência, já está em outro nível. Por exemplo, muita gente hoje no planeta já vive um outro nível já. Quantas pessoas que estão, por exemplo, agora, não que seja errado, está enchendo a cara agora? Quantas pessoas que estão aqui trabalhando aqui agora, nesse curso, né? Nós, por exemplo. Quantas pessoas que estão vendo a novela? Então cada um está no seu nível. Está no seu nível. Tem gente que desencarnou e nem sabe que desencarnou. Nem sabe que desencarnou. Então, é uma coisa para se pensar. Será que eu estou aqui mesmo?
Será que eu estou aqui mesmo, encarnado? Olha, são vários os níveis. Eu quero deixar vocês loucos. São vários os níveis. São vários os níveis. E quando a gente, por exemplo, estiver no nível extraterrestre, por exemplo, ou até mesmo intraterreno, você vai... Será que você vai ter consciência? Eu estou nesse nível? Como, por exemplo, é bom a gente se conscientizar porque pode ser que vocês venham a ter com seres que vivem debaixo do mar. Que não é nada assim, não é nada impossível. E vocês, tendo essa consciência, a intercomunicação fica mais facilitada, ou a sintonização fica mais fina. Porque, por exemplo, imagina um ser de Vênus. Você não tem informação na tua cabeça, então você não vai ver. Por exemplo, quando Colombo estava vindo na sua nau, né, para conquistar as Américas, o que aconteceu? Os índios que estavam naquele local, eles não viram os navios, eles não tiveram acesso aos navios. O navio estava na frente deles, eles não viram. Por que não viram? Porque não tinham dentro do seu cérebro aquela imagem, aquela informação. Por isso que a gente não vê espírito. Porque para você isso é coisa do demônio, para você isso não se pode, porque já está na criação, já está no nosso interior, né? Que espírito não existe, isso é fantasma, é poltergeist, isso é coisa que assombra. Então os índios, eles viam, na verdade, ondulações, ou seja, o cérebro foi aos poucos computando aquilo, as glândulas do cérebro, elas foram captando aquilo, que é um impulso, tudo é um impulso. Não existe corpo físico, você não tem esse corpo, não existe planeta, tudo é vibração. Isso aqui é feito de átomo, né, com seus elétrons, da mesma matéria que isso aqui, do mesmo modo isso aqui é composto, esse aparelho também são composto, átomos, elétrons e as suas subpartículas. Então o que acontece é que os meus sensores, ciência de percepção, mediunidade, os meus sensores, eles entram em conjunto com os sensores, com os elétrons dessa parede e está vendo uma parede. Ou seja, o que para mim é realidade, vê ele como Carlos, com esse corpo, mas ele não é isso. Ele não é isso. O seu filho não é o que você está vendo. Não existe corpo, não existe cadeira. Então, por exemplo, esse lápis aqui, ele é uma projeção da minha mente. Ele nem aqui ele está. Uma vibração. Vocês estão ouvindo a minha voz, vocês estão ouvindo. Então são sensores nos vossos ouvidos que estão captando uma vibração. Eu estou projetando uma vibração e vocês estão captando. Mesma coisa é o toque. Mesma coisa é o paladar, a mesma coisa é o olfato. Então, quando você sai na rua, você está no universo, não existe nada disso existe. Tanto que, quando você dorme, tudo desaparece, tudo some. Não existe mais planeta quando você dorme. Você está em outro nível de frequência. Então, por que eu não vejo o espírito? Porque ele está numa oitava acima. Mas há espíritos, por exemplo, que não passam uma parede, porque ele está tão denso quanto eu. Então ele não passa. Se ele estiver preso aqui, ele só sai quando abrir a porta. Percebe? São níveis. Eu não quero complicar, eu sei que eu estou complicando, mas isso é mediunidade. O animal que a gente mata para comer, ele é o próprio Deus em ação. Ele é da mesma matéria, ou do mesmo modo que a gente é composto, o animalzinho também é composto. Da mesma coisa é a pedra, da mesma coisa são todos os reinos, né? E não passa, né, o sofrimento, a imprensa, o conhecimento do sofrimento deles para oferecer para o nosso paladar. Não vai passar porque... É tudo abafado, né,
Não vai passar porque a indústria da carne, a indústria laboratorial é muito grande. Aquele que você passou lá, dos porquinhos, acabando de nascer, já arrancando os machos. Eu passei para várias pessoas que ficaram tudo organizadas. Por quem quiser ver esse vídeo, tá lá na página no Facebook lá, da terapia holística, né? É só entrar lá e ver. Tem que curtir, acho que para ver. Não sei se tem que curtir, é que eu não manjo muito disso. Por que não aparece um vídeo desse na televisão? Porque não é do interesse de quem comanda o planeta. Não é do interesse de quem comanda o planeta. É todo um sistema, né? Mas vocês entenderam? Se você está em crise é porque algo precisa ser entendido. Algo precisa ser entendido. Eu não tenho que ficar chorando, reclamando. Mas o que essa porra está querendo me dizer? O que isso está querendo me mostrar? Porque se está acontecendo isso, é porque eu estou em desarmonia com a natureza. Eu estou em desarmonia com a natureza. Eu preciso entrar em harmonia. Isso sempre causa uma sofrência, né? Oi? Isso sempre causa uma sofrência. Você nunca aceita normal. Porque o que a gente quer fazer com o problema? A gente quer pegar que alguém pega o problema e leva ele para bem longe. Mas cada um é responsável por si. Vamos tirar da cabeça coisas de que Jesus vai vir, vai tirar o problema, de que a água que Maria vai dar vai tirar o problema, de que vai vir algum psicólogo, sabe, algum terapeuta, algum médium, algum padre, e vai lá, vai colocar a mão, vai tirar, porque não vai tirar. Não adianta, se você está ferrado, você ir no centro de Umbanda para conversar com um preto velho, se você não está aberto para entender a coisa, não vai funcionar nada, porque a coisa é tua. É para o teu entendimento. Não é um sadismo do universo. Não é só aquilo, aprender por aprender. Não, é para você se desenvolver. Se desenvolver. Tem que entender, né? Porque você não é pequeno. Se você tem isso aqui, o universo vai se manifestar através disso aqui, ó, um ovinho. Cada vez que você se desenvolve, porque a aprendizagem ela é infinita. Cada vez que você se desenvolve, o universo manifesta nesse tamanho que você está aberto. Então, a vida se manifesta no teu espaço interior. No teu espaço interior. Que tamanho que será que está o teu espaço interior? Será que você está aberto para transcender ou viver só naquele mundinho, sabe? Com medo. Viver naquela coisinha fechada. Alguém tem horas? A gente vai até às 11, então dá tempo. Mas eu queria que a gente perguntasse para ver se a gente pode resolver alguma dúvida, né? Até aqui, alguma dúvida? Por exemplo, foi bem entendido? Ou complicou a coisa? Então, chamado oral, então, vamos lá. A mediunidade natural, então, é aquela que é própria do ser. É natural seu, é natural. O que somos, né, no dia a dia. Vamos dizer que sim. É aquilo que é próprio, é a tua impressão digital. É teu. É o sentido. Oi? É o sentido. É aquilo que dá sentido, quando você está fazendo. É natural. E tem a de aprendizagem, que é algo que precisa ser entendido. Isso aqui a gente já vive já. Isso aqui é natural. Isso aqui é normal, né? Normal, é natural. Agora, o trabalho é na aprendizagem. Então a gente está aqui para aprender. Aqui no planeta a gente está aqui para aprender. Para aprender. Não estamos aqui para evoluir, porque nós já somos evoluídos. Nós já somos evoluídos. Porque você é o próprio Deus em ação. Não tem sentido estar aqui para evoluir, até porque não tem o que evoluir aqui. Você já é evoluído, você já é o próprio Deus. Você é um espírito. No entanto, quando você entender que você é um espírito, não tem essa coisa de evolução. Você não vai. O que está acontecendo é um retorno para o lar. É o entendimento daquilo que você é. É uma transformação.
Uma transformação. Porque o espírito, vamos imaginar o seguinte, para que o espírito veja a sua manifestação, o seu potencial, é preciso um aparato. Se eu colocar um foco, se eu tiver aqui um foco de luz, né, e eu precisar refletir ele, eu vou precisar colocar um aparato aqui, a luz reflete aqui, concorda? Então isso aqui é o espírito. O espírito, ele está refletindo o seu potencial, a sua realidade, através do nosso corpo. Então você é o próprio espírito. Você não está aqui para evoluir. Não tem essa coisa. Dentro de uma pedra, ali está todo o potencial divino. Do animal, a mesma coisa. A pedra não está evoluindo, ela já é evoluída. Ela só vibra numa frequência mais densa, vamos assim colocar. Mas ela não é menos evoluída. Assim como um animal não é mais evoluído, nem menos evoluído que você. E todos os animais conversam entre si? Todos os reinos, oi? Eles conversam entre si, os animais? Claro. Entre eles? Se eles conversam? Conversa entre eles. O que acontece é que o animal não tem desenvolvido a mente dele, né? Então, do mesmo modo que a gente interage, eles interagem através da vibração, através de plano vibratório. O olhar, o instinto, porque o animal é o instinto, que é o bicho, é o instinto. Então acontece através do instinto. Então, quando ele quer comer, ele tem que sair para caçar. Essa é a comunicação com o universo que ele tem. O que acontece? O universo coloca ali para ele a presa. Só que o universo dá, por isso que a evolução, por isso que todos nós somos evoluídos. O universo dá para a presa dele o mesmo potencial que ele dá para o tigre. Então, o coelho, ele vai ter o mesmo potencial de fugir, né? O mesmo potencial que o universo dá para o coelho fugir, é o mesmo potencial que dá para o tigre caçar o coelho. Se o tigre não colocar o seu potencial em atividade, não vai ter janta, não vai comer. Se o coelho não colocar o seu potencial em atividade, vai virar hambúrguer. Concorda? Então, isso é a mediunidade. Se você não se expandir, se você não sair dessa coisa humana, se você... Esse é o nosso intuito aqui, né? Não que nós sejamos evoluídos aqui, eu digo, não que nós sejamos os donos da verdade, mas se você não transcender, você vai sofrer as consequências disso, porque você está negligenciando o potencial que é seu. É como se você tivesse uma puta fome, tem todo um banquete ali, e você negligencia aquilo. Você vai ficar doente. Então, eu não mato a tua sede tomando água. É você quem mata a tua sede. Então, quando você está com sede, você toma água. O papel é teu, de ir lá e tomar água. Então, o potencial ele está no teu interior, ele está na tua mão, né? Então, tudo se encontra em você. Se você não colocar isso em atividade, vai sofrer. A crise é porque você estacionou, você parou. Você está estático, você parou. O que eu posso fazer por mim? No momento de crise, para ter o pé no chão, só está em crise quem não tem o pé no chão. No momento de crise, há pessoas que vão fazer curso, há pessoas que vão para a igreja, há pessoas que vão fazer parte de grupos da psicologia, há pessoas que vão bater tambor, cada um no seu caminho, o outro vai rezar, vai orar, vai fazer parte de grupo de oração, cada um é o seu caminho. Por isso que ele dizia, eu sou o caminho e a verdade, no cada um é o seu caminho e a verdade é a vida. O que eu posso não fazer por mim hoje? Eu acredito que vocês vindo aqui, vocês estão fazendo então algo que é cabível no momento. Vocês acham que vocês estão buscando isso por acaso? Não é por acaso. A gente acabou de falar de intraoceânico, intramarino, intraterreno. Você acha que isso é acaso? Não é acaso. Todos nós já temos total capacidade de entender as diversas linguagens do universo. É que a gente está fechado, porque a nossa cabeça é pequenininha.
É aquilo, é pagar conta, é ir no mercado, sabe, cuidar do filho, levar o filho para a escola, é se aposentar. Aí quando vem um maluco que fala que tem uma porrada de nave ao redor do planeta, você fala, isso é bobagem, tem coisa mais importante para resolver. O que acontece? Começa a entrar a sofrência, começa a entrar os problemas. Eu falo, eu sou de outro planeta, eu vou embora. Aqui, tá ficando doido. Então, é uma negligência desse outro lado. Porque olha, se eu vivo nesse quadradinho, eu vou canalizar só esse quadradinho. Quando eu tenho a visão do todo, já mudou a coisa. A coisa já mudou. Então, se eu vejo a vida como humano, eu vou conversar com os outros como humano. Se eu vejo a vida, por exemplo, pelo lado espiritual, já é diferente. Eu estou abrindo. Então, o universo manifesta melhor através de mim. E aí não tem sofrimento. Então não tem sentido eu seguir o caminho da dor, não tem muito sentido, a não ser que eu queira. Só que é o seguinte, eu vou chegar no objetivo todo fodido, sendo que eu poderia chegar lá. Agora eu falo, não é fácil você chegar lá, porque são muitas as coisas que são contrapostas, né? Por exemplo, pode ser que na tua família ninguém esteja nem aí para esse tipo de assunto. Não esteja nem aí. De repente você está ali, você está buscando um fluxo, mas eu não quero nem saber. Tudo bobagem. A mediunidade é colocada no planeta, principalmente no Brasil, como coisa de gente ignorante. Gente que não tem o que fazer. Porque isso já vem sendo imposto, né, pelas pessoas, por não entender. Por não haver o entendimento. Então, o que acontece? Aquilo vai ficando em núcleos, como por exemplo a instituição espírita. São os únicos que estudam esse tipo de coisa, porque a psicologia não estuda, a psiquiatria não estuda, a medicina não estuda. Ninguém estuda sobre esse tipo de coisa. No entanto, a mediunidade é uma faculdade do ser, não é da religião. Não é da religião. É que o espiritismo, ele propaga, ele estuda, ele mexe melhor nesse tipo de coisa. Ele se colocou, ele pegou isso para trabalhar, né? Então, o que é a mediunidade? A mediunidade, ela nos dá a possibilidade de seguir um caminho quando o físico não consegue mais seguir. Então, o nosso caminho no planeta, o caminho que não é só essa encarnação, ele já foi estudado, propagado pela filosofia, pela ciência, a revelação, né, que é o que os profetas trazem, que tudo isso é real. Como é que pode, por exemplo, você entrar no consultório médico e o cara já saber o que você tem? Não sei se vocês sabem, tem médico que é assim. Ele só pede exame, mas ele sabe o que você tem já. Isso é mediunidade. Então, esse caminho no planeta, isso é revelação, né? Então, esse caminho no planeta, ele já foi demonstrado por vários caminhos. A filosofia foi até um ponto, a ciência continuou, né? A arte continuou. O que é arte? É você trazer do invisível para o visível. O que é a música, por exemplo? Não é mediunidade? O cara está expressando algo que não existe. Quer dizer, não existe, eu digo que está no invisível. Ele está colocando uma emoção, uma mentalidade, uma informação, algo que é espiritual. Quando fala espiritual, é a essência, algo que é essência. O espírito do Natal, então a essência do Natal, aquela coisa. Então quando fala espírito, é a essência, a nossa essência. Então, quando não teve mais para onde ir, é onde vem a mediunidade. Ela que está dando a continuidade desse nosso caminho, para entender esse caminho, para compreender esse caminho. Então vamos imaginar que a ciência, ela não está mais encontrando respaldo, ela não está mais encontrando explicação, como assim dizer, né? Então é onde a mediunidade ela vai dar essa continuidade.
A mediunidade é justamente o veículo. Você vai para casa, você pode ir de ônibus, você pode ir a pé, você pode ir de carro, você pode ir de avião, de helicóptero, de bicicleta. O veículo é a mediunidade. Então o veículo para o nosso caminho é a mediunidade. No entanto, o que quer dizer esse caminho? 2, você pode ir por dor ou por amor. Se você for por dor, você vai daqui até a ponta da praia, por exemplo, então você vai a pé. Né? Só que você pode ir, por exemplo, de carro, você pode ir de moto. A mediunidade é o caminho mais suave, o caminho mais tranquilo. E imagina que um caminho daqui até a ponta da praia é mais tranquilo, mais suave. Isso é mediunidade. Quem não opta pela mediunidade vai andar num caminho pedregoso, num caminho lamacento, de difícil acesso, de difícil locomoção. Deu para entender esse tipo de coisa? Ou está complicado? Eu acredito que semana que vem o grupo vai estar um pouco mais em sintonia e aí a informação vem com mais objetividade, né? Que vai estar mais centrado. Eu vejo que hoje a gente está mais conhecendo o tema e hoje eu vejo que a gente está apresentando o tema. Daqui a pouco a gente entra na sintonia, engata a segunda e a coisa vai. Que lição? 9:04, não, 35. 35? Perguntas então, do que a gente falou até agora. A crise então é uma renovação. É uma renovação. Algo teu que está ali dentro que não vem para fora e você não está permitindo. Por exemplo, se você vai para o Alasca, você tem que se ambientar, né? Você tem que ver qual que é a moeda lá, como é que é a alimentação lá, né? Se você vai ter que se agasalhar ou não, sabe? Então, esse sexto sentido, esse impulso da mediunidade, ela é a mesma coisa. A gente pode dizer que é uma preparação para viver o novo, que a mediunidade ela é um campo novo. E aí sim, conhecendo você, através do conhece a ti mesmo, você vai saber lidar melhor com a coisa. Eu fiquei com uma dúvida, aquela hora que você falou que a gente, que assim você falou, nada existe, isso não existe, a gente é átomo, matéria e tudo. Tá, em que sentido assim? Não, nós somos espíritos, né? É que acontece o seguinte, deixa eu mostrar aqui. Vamos colocar aqui a terceira dimensão, a quarta dimensão, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e aí vai. Que Deus é infinito, né? Então, aqui na matéria, na terceira dimensão, nós somos compostos por átomos, né? Se a gente pegar um microscópio de alta precisão, vai ver que você vibra. Isso você já comprova já. O corpo não existe, não é real, né? Então é um composto de átomos, né? Com seus elétricos, com seus elétricos arrumados daquela maneira que faz com que você tenha esse corpinho lindo, né? No entanto, o espírito aqui na quarta dimensão, o cara que está na quarta dimensão, que você não está vendo aí, ele também é feito por esse átomo, só que de uma matéria mais sutil, mais sutilizada. O cara da quinta dimensão, a mesma coisa. A mesma coisa. Então é como o espírito se manifesta. A gente pode dizer que é o veículo dele, que é o que a física quântica e a física subatômica está estudando, né? Então tudo é vibração. Tudo está vibrando. Tudo no universo vibra. Isso aqui está vibrando. Isso aqui não é uma cadeira. Isso aqui é um conjunto de átomos. Isso aqui está vibrando. Isso aqui não é cadeira. Olha só que maluco. Isso aqui não é uma cadeira, né? Isso aqui não é uma parede. Os nossos sensores que estão vendo isso aqui como cadeira. Por quê? Porque você tem uma informação aí dentro que isso aqui é uma cadeira.
Mas sabe que há pessoas hoje no planeta que elas estão tão sutilizadas que elas não vê mais cadeira. Elas veem de formas geométricas. Tem gente hoje, é que vocês vão achar que é maluquice, que não vê mais planeta. Ela não vê mais planeta. Há pessoas que, quando olham, por exemplo, para uma parede, elas se sutilizam tanto que elas veem o universo. Isso acontece, você está vendo um filme, por exemplo. Você está vendo um filme, você pode perceber que tudo some. Nunca perceberam isso? Some do lado. Nunca perceberam isso? Você está hipnotizado. Tudo some. Olha para um ponto só, você vai ver que tudo some. Olha só, a gente vai fazer exercícios aqui. Não sei se nesse grupo ou no outro. Se você olhar para uma pessoa há muito tempo, ela desaparece da sua frente. Ela desaparece. Eu já fiz isso já. Ela desaparece. Ou quando você está dirigindo muito tempo assim na estrada, daí as linhas cruzam. É que você está sob hipnose. Você está hipnotizado. Tanto é que quando você está lendo o livro, você está tão ligado naquele livro que a linha está torta, a linha está quebrada, a linha está escrito errado, e você vai. Você nem presta atenção que o livro está rasgado, que o livro está assim, está assado. Não é? Então, são sensores. Os olhos é apenas uma lente. Não é o olho que enxerga, são glândulas que tem aqui atrás, córtex, aqui no bulbo raquidiano. O que acontece é o seguinte: os seus olhos captam a vibração. Imagina que isso aqui é uma cabeça. Então, os seus olhos captam a vibração. Ele já foi projetado para isso, capta a vibração. Essa vibração segue um caminho até uma glândula. Vamos pegar a glândula pineal. E aí, metaboliza uma imagem, que já tem em você essa imagem. Isso já vem na sua encarnação. Você já tem a imagem gravada. Por que você está me vendo? Porque você capta essa informação vai até as glândulas e vai até uma zona que se chama de córtex, que é aqui, ó. E aí você me vê. No entanto, se eu te hipnotizar agora e cortar, por exemplo, que dá para fazer isso, cortar a interação dos seus olhos com a glândula, você não vê mais nada por um breve tempo. Você não vai ver mais a sala por 5 minutos. Você não vai ver a sala por 5 minutos. Então nada do que a gente vê aí é real. Tudo isso aqui é uma holografia. O planeta é uma holografia. Tudo é uma holografia. Já viram aquele filme Matrix? O filme Matrix, ele retrata um pouquinho sobre isso. Ele fala um pouco sobre isso. Aquele filme é muito louco. O Constantine também. O Constantine já mostra um outro lado, né? Mostra uma outra coisa. Então, essa estrutura está em tudo que há. Esses átomos, vamos dizer, ele está em tudo o que há, em todas as dimensões ele está. Só que se manifesta através de cada um com a matéria daquele plano. Então os átomos do astral é astral, os átomos físicos são físicos. O dia que a gente aprender a interagir com essas outras formas de vida, como algumas pessoas fazem, você vai ver o cara que está aqui, o cara que está aqui, o cara que está aqui, ou que está mais abaixo. Você vai ver que tem alguém que passa no teu quarto, ou que você está vendo televisão, aí você olha para lá, vai ter 7 caras do lado de você reclamando também do que acontece na TV. Isso já acontece, porque você não tem acesso. Mas ele está ali do seu lado, falando: olha, você não está vendo isso aqui, ele está com você ali interagindo. O cara não tem o controle, né? Esses caras que a gente fala que é maluco, que você vê na rua, conversando com nada, né? Que a psiquiatria diz que é esquizofrênico, aquele é um médium. Só médium, é um médium. Essas pessoas que falam sozinhas. Tem gente que debate. É verdade, a gente acha que está alcoolizado, Começa a né? gritar. Está sob efeito de droga. Bom. Eu queria perguntar de efeitos físicos. Efeitos físicos? Efeitos físicos, né? Às vezes eu entro numa livraria, vou lá ver um livro, alguma coisa.
Aí, de repente, começa a cair livros da prateleira. O seu espírito está utilizando o seu ectoplasma para poder manifestar um efeito, né? Isso Kardec estudou na época também. O que acontece é o seguinte: grande parte da energia, nós temos tempo ainda? Até às 11 tá. Grande parte da nossa energia vem do Sol, tá? Vem do Sol. É a energia que banha o planeta, tá? Então essa energia vem do Sol. Essa energia, ela é uma energia cósmica universal. Ela é proveniente do Sol, mas ela vem das estrelas, vem dos planetas, né? Ela vem do cosmos. Vocês conhecem o processo de fotossíntese, né? Sim. Então, os plânctons, as plantas recebem essa carga energética, né? E projeta o oxigênio. No entanto, quando a plantinha, imagina isso aqui é uma plantinha. Quando a plantinha ela segrega, ela projeta esse oxigênio, vamos assim dizer, que não é, a gente não respira só oxigênio, existem outros componentes, né? Não é oxigênio puro, não tem como. Oxigênio puro só quando você está com asma, que você vai no pronto-socorro e inala aquilo, né? Então, o que acontece? Já sai com esse oxigênio, ele já sai composto com uma energia que a gente chama de prana. Prana. Por exemplo, uma fita, sabe uma fita cassete? É que não existe mais, né? A fita que vai no sonzinho. Então, a fita seria o oxigênio, seria o oxigênio, seria o nosso processo de respirar. O que está gravado na fita é o prana. Então, o prana ele está inserido no ar que a gente respira. É que isso é uma puta mecânica. Eu acho esses caras fodidos, quem projetou a gente, né? Esses caras são muito bons. Qual que é o caminho do ar quando a gente respira? É as narinas, aí vai para a faringe, para a laringe, né? E aí vai para o sistema respiratório, que a gente chama de pulmão. Os brônquios, né? Eu não sei falar o nome de todos os componentes, eu também não lembro. Quando você respira, o ar ele vai para um ponto interior da célula que se chama mitocôndrias. Eu ouviu falar disso já? Procure ler um pouquinho sobre mitocôndrias. Mitocôndrias. Mitocôndrias, na verdade, basicamente mitocôndrias é uma usina. Porque o ar ele é uma energia nuclear. O ar é uma energia nuclear. Então, nós somos compostos por trilhões de células. Você respira. Foi para mitocôndrias, percebeu? Sentiu? O ar que você respira é inserido nas mitocôndrias. E aí gera-se energia. Gera energia para você viver. Assim como o alimento que você come, né? O alimento que você come. A água que você bebe. Então, o alimento que você come também... nós temos o pâncreas que segrega a insulina, leva o açúcar, né, do alimento para o interior da célula para gerar energia, para você viver. Do mesmo modo é o ar. Tudo isso é mediunidade. O ar, ele também é levado para o interior da célula, para as mitocôndrias, que é um processo do alimento, gera-se a energia, né? E essa energia é aquilo que a gente chama, essa energia que a gente captou através do ar é o prana. Essa energia que a gente insere e que é metabolizado no nosso interior através dos corpos sutis é que chama de ectoplasma. Ectoplasma. O Chico estudou muito sobre isso aqui. Existem muitos médios de efeito físico. Nunca viram essas imagens que você vê o prana, parece algo leitoso que sai das narinas, dos ouvidos dos médiuns, em transe, ele está em transe. Aquilo é físico? É físico, porque é uma energia física, o ectoplasma é uma energia física, né?
Então, o que acontece é o seguinte, nós temos um corpo, nós temos 7 corpos, né? 7 corpos sutis, desculpa, 6 corpos sutis e mais o físico. O primeiro corpo ligado ao físico é o etérico, é chamado pelo esoterismo de duplo etérico. O que é o duplo etérico? Imagina uma colinha, aqui está a pessoa, imagina uma colinha que não dá permissão para que os outros corpos fiquem se debandeando, fiquem se desdobrando. Sabe a pessoa que fica voando muito, ela voa, sabe? Ela viaja na maionese. É uma pessoa que está em desdobramento, ela está desdobrada. Sabe aquela pessoa que está no cinema e não queria estar aqui, ela está com a cabeça lá onde ela queria estar. Ela está desdobrada, ela não está ali vendo o filme. Quando você está meio dormindo, meio pescando, você está desdobrado, você não está ali, você está em outro lugar. Pense em algum lugar com força, você está no lugar, seu corpo está aqui, mas você está lá, porque o corpo é só uma casca, o corpo é só uma casca só. Quem induz a embriogênese, quem induz o corpo é o espírito, através dos corpos sutis, corpo mental, corpo emocional. Isso explica quando dá a sensação que você já passou por aquele lugar, Déjà vu? aquele momento, Já. é isso. Ou já viu uma cena assim? Ou você participou de uma situação. Mas eu já vi isso não tem muito tempo, do mesmo jeito. É que para não endoidar mais, é melhor a gente falar isso outro dia. Isso aí já é um papo meio doido, né? Acontece direto. Mas é melhor a gente falar isso na próxima semana. Aí vocês podem me cobrar que eu falo. Mais doido? É tão doido quanto. É que para não dar creque aí nas glândulas, é melhor deixar para a semana que vem. Então, o que foi? Tem Água, tem aqui, ó. Pode beber essa água. Então, o que acontece é o seguinte: quando você chega num planetinha, como você chegou aqui na Terra, você veio de outro lugar. Você veio de outro lugar, tá? Você não nasceu aqui. Então você encarna no astral daquele planeta. Vamos imaginar que o planeta é isso aqui, ó. Só imaginar. Isso aqui é o astral, ó. Nas suas camadas, né? Aqui de uma zona mais sutil, aí vai densificando até o umbral, aí vem aqui a Terra. De uma zona bem sutil, tá? Bem sutil mesmo, de espíritos bem evoluídos. Vai densificando nos seus planos, vai densificando. Umbral, né? Onde tem aquele chororô, aquela lama toda, aquilo tudo. E aí a Terra. E a Terra. Nosso lado. A gente vai depois montar aqui um esquema, né? Talvez semana que vem ou outra. Um esquema que é do Laércio Fonseca, onde a gente mostra as dimensões. A Terra e as dimensões. Nós estamos na 3ª dimensão. Então, você está no astral do planeta, no astral. Você veio para cá, você está no astral. O planeta está aqui, ó. Você está no astral. Você precisa de um corpo físico para você encarnar. Precisa de um corpo físico. O que acontece? O planeta vai te ceder uma energia que é própria dele. Que é essa energia prânica, essa energia vital, né? É o que te dá vida. Você recebe um reiki, um jurei, através dos chakras, no duplo etérico, você recebe e canaliza essa energia. Você está aqui agora, você está constantemente canalizando energia. Se você fizer meditação, toda a energia se concentra. Nunca viram num dia ensolarado, um monte de luzinha prateada? Aquilo ali é prana. Aquilo é prana. Você está captando, você tem canais, nós chamamos de chakras, que está captando isso. A gente vai dar, acho que no 2º semestre, um curso sobre chakras, que está captando essas energias, está captando, né? Então a captação dessa energia com a sua energia anímica, a sua energia aqui de vivo, é que é o ectoplasma. Então, a gente tem quantos chakras? Oi? A gente tem quantos chakras? Cada poro do corpo é um chakra, cada poro. Então são milhões de chakras. Só que nós temos 7 principais. 7 no corpo, 7 fora do corpo. O básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Esses são 7 no corpo. Fora os secundários, que é o alto amarror, o coordenador,
né? Existe uma porrada de chakras secundários. Então, o duplo etérico, ele é uma energia que está ligada com o seu corpo. Por exemplo, ele também é um veículo. Vamos utilizar essa linguagem do veículo, vai. Para que eu vá daqui para casa, carro, avião, bicicleta, né? Do mesmo modo, para que os corpos os corpos mais sutis possam utilizar esse corpo físico, ou possam se manifestar através do corpo, é necessário o duplo etérico. Como se ele fosse a pilha. Você só sente, sentiu, só sente porque você tem um corpo astral. Você está com tesão, corpo astral. É o corpo das sensações. Está com raiva, corpo astral. Ele que dá as sensações, são as emoções, é a sede das emoções. O corpo mental é o canal onde você pensa, onde está o raciocínio, onde está a memória do subconsciente. Esse é o corpo mental. É o corpo que está mais próximo do seu espírito. Isso tudo a gente vai vendo com calma. Então, para que, por exemplo, eu toquei nele e ele sentiu. Tem que haver um meio. Se for só corpo astral e corpo físico, não teria como haver esse meio. É como a pilha. Então, o duplo etérico porque é da Terra. O duplo, porque é a parte energética do corpo. A parte minha energética. Então, o duplo etérico, ele é o caminho, o veículo para que os outros corpos possam interagir com esse corpo físico. Tá? Vamos imaginar que ela tenha um problema no corpo emocional. O corpo está ligado com o chakra umbilical. Eu vou aplicar um reiki, né? Quem vai captar essa energia? O duplo etérico. Aí o duplo etérico, ele que está ligado, porque a matéria dele é mais condizente com o corpo emocional. Essa energia projetada no duplo etérico, o corpo emocional capta essa energia. O corpo emocional está mais ligado com o corpo mental. O corpo mental, o corpo astral. O corpo astral, o corpo búdico. E aí vai. É uma escala. É uma escala. Como se fosse uma escadinha. Uma escadinha. Sabe? É difícil entender isso? Dá para entender esse tipo de coisa? Procura fazer um curso de chakra. A gente vai dar esse curso. A gente vai ver se dá esse curso em julho ou agosto. Porque a gente vai falar corpo por corpo. Mas a gente vai procurar abordar aqui também sobre esse tipo de assunto. Então, o que acontece é o seguinte. Nós temos tempo ainda? O que acontece é o seguinte. Se não der tempo, a gente me cobra, eu falo semana que vem. Uma pessoa histérica, ela não tem controle sobre a sua energia. Sabe aquela pessoa que explode fácil? Aquela pessoa que não tem controle sobre si, não tem controle sobre a sua mente, controle sobre as suas emoções. Sabe aquela pessoa que termina o relacionamento, é aquela putaria. Ou aquela pessoa que explode fácil, não tem controle sobre si. O que acontece? Essa pessoa não tem domínio sobre si, sobre a sua energia. Outros vão comandar ela, vão fazer da energia dela o que bem entenderem. Fora isso, essa pessoa, por não ter domínio sobre a sua energia, é como se ela projetasse para fora esse duplo etérico, essa energia. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós somos uma família e eu sou o doente da família, eu sou o histérico e eu tenho muito desse duplo etérico, muito desse duplo etérico. Uma outra coisa, só para não fugir do assunto, mas fugindo, muito do que se vê em cemitério não é o espírito, é o duplo etérico. O duplo etérico, ele se desfaz, ou seja, ele volta para a Terra, para o planeta, ele volta depois de 72 horas. É por isso que tem essa sabedoria milenar de só cremar a pessoa depois de 72 horas. É o duplo etérico. Duplo etérico. Tá? Voltando então. Será então que a cremação demora isso? Porque eles dão... Mas é isso. Eles dão tantos dias úteis para você vir pegar as cinzas. Será que eles esperam mesmo? A cinza já não é mais nada, né? A cinza já... A pessoa o espírito pode sentir se for antes das 72 horas? Seria isso? Se ele for muito apegado, sim.
Se for totalmente apegado, sim. Mas você pode cremar depois de 32 horas. Você pode cremar. Agora, se for muito apegado às coisas dele, depois de um tempinho, roupa, essas coisas você vai ter que levar um pouco. Levar um pouco de tempo, né? Esse lance dessa, que tu tá falando, dessa histeria, assim, pode ser cultural? Então. Pode ser o quê? Cultural. Mas é cultural. Assim, uma certa raça, um certo local, tu acha que pode predominar mais? Tem. Então vamos imaginar, por exemplo, eu somos uma família, eu sou o desequilibrado da família. Se eu sou desequilibrado, o que acontece? Esse duplo, ele é projetado para fora. Porque eu estou sempre captando energia, né? Por isso que eu fico cansado, porque quando eu estou com saúde, é uma falha nesse duplo etérico. Que ele é o corpo vital, ele é o que dá vida. Vocês têm que entender que algo gera energia. Ele é uma usina. Algo gera energia para o seu coração bater. Vocês não sabem o que faz o coração bater. Manter o cérebro em atividade. Né? Manter o seu sangue fluindo. É o coração. Mas o que faz o coração bater? Ninguém sabe responder isso. Ninguém sabe explicar a vida, né? Se tu pegar o ser humano, deixar ele do avesso, tu vai ver um monte de coisa como se fosse uma máquina, né? Mas são tudo órgãos. Né? Então, o que acontece? Se tem um espírito ali andando naquele ambiente, ele tem conhecimento, tem que ter conhecimento, não é qualquer espírito, do que é o ectoplasma, do que é o duplo etérico, ele se fisicaliza. Você vê ele. Tem foto na internet, é que você vai ver, porque o médium tem que estar em transe, porque quando ele está em transe, ele está sob hipnose, ele se projeta para fora. Então, o que fica próximo dele, vocês podem perceber nas imagens, que o espírito materializado está sempre do lado do médium, não é que ele é obsessor. Por exemplo, você vai dormir. Quando você dorme, no quarto, próximo da cama, vai ficar o seu duplo etérico. Ele não vai muito longe, porque ele está mantendo a vida ali. O duplo etérico fica ali. O seu corpo emocional, ele fica na casa, pela casa. O seu corpo astral, ele viaja, ele vai embora para outro planeta, ele vai embora. Para outro estado. Não, ele vai embora. Depois ele volta. Quem quiser, eu dei um curso sobre isso. Está gravado esse curso, né? Sobre o que acontece à noite quando você dorme. Então, voltando. Então, o espírito utiliza do ectoplasma para se materializar. Só que precisa de muito para materializar um corpo inteiro. Por isso que aparece só o braço, aparece só a cabeça dele. E ele fala. Já soube de casos em que os médiuns entraram em transe e projetaram o seu ectoplasma, né? Projetaram os espíritos, mas tem que ter conhecimento para isso, tanto do médium como do espírito. E o espírito, ele caminhou, como eu estou aqui, caminhando. Ele caminhou. Vou materializar um vaso. Tem a energia, o ectoplasma, o vaso materializa na mão dele. Isso é documentado. A ciência não consegue explicar o que é isso. Chico Xavier, na época, estudou esse tipo de coisa, junto com o Valdo Vieira. Essa coisa que é documentada. A ciência até hoje não consegue explicar, porque a ciência é limitada, só vê o que é físico. Então eles acham que isso tudo é bobagem. O que é espiritual eles não conseguem comprovar. Então, o que acontece? O Kardec começou a estudar porque tinha as mesas girantes, tinha batida, né? Porque as pessoas, os médios, não entendiam como se comunicar com esse outro lado, como através, por exemplo, da psicografia. Para que o espírito possa bater e você ouvir, tem que ter ectoplasma. Então, se está acontecendo algum processo de poltergeist, assombração na casa de alguém, é porque tem alguém ali encarnado. E tem a ciência. Não é bem a ciência. Essa pessoa, ela tem uma superprodução de ectoplasma e alguém que está ali na casa, perambulando ou não, tem conhecimento disso, está utilizando disso, ou para chamar atenção, para se comunicar. Porque o espírito mais quer se comunicar. Só você vê aí, nos centros da vida, o monte de psicografia que tem. Que não seria nada necessário disso se a gente fosse mais aberto, mais consciente da vida espiritual, né?
Sendo que há casos que são raros, que já é uma outra coisa, não precisa ficar com medo, é onde voa coisa, aquilo que a gente vê naquele filme Poltergeist, onde voa coisa, né? Ou seja, alguém... Quando uma coisa assim cai no chão, vai voltar pro ovo, cai no chão, pode ser alguém... é falta de atenção. Não tem nada a ver com Não, de falta de atenção. Ou cair diversas vezes e ninguém está empurrando. Não. É a própria pessoa que já se derruba na própria vida, né? Quando a pessoa cai, já mais de frente, é porque ela já vem se derrubando. Bom, vamos ver se a gente destrincha melhor esse assunto do ectoplasma na semana que vem, né? Que é uma energia proveniente do duplo etérico. Duplo etérico. Certo, então? Cheguem cedo e a gente vai trabalhar legal esse tipo de assunto aí na semana que vem.